Olá, grande concurseiro, grande concurseira, e olha eu aqui para um vídeo de última hora, né? Vim aqui hoje porque saiu ontem, finalmente, a FGV publicou na sua página as provas em PDF e o gabarito tão esperado das provas que foram aplicadas agora para o concurso de Macaé no último domingo, dia 13 de outubro, tá? Já tenho vários vídeos aqui sobre a FGV no canal, mas quando eu fui analisar a prova, eu considerei que era relevante voltar aqui e fazer um vídeo, mesmo que pequeno, sobre o primeiro texto que aparece na prova da FGV, tá? A FGV não fugiu à regra, uma prova limpa, clara, e como eu já havia dito antes, quem faz prova da FGV, não só da FGV, né, deve ficar muito atento a conjunções, a vocabulário, a preposições, e não deu outra coisa que não fosse realmente esse tipo de conteúdo linguístico ali na prova da FGV. Mas eu achei que o texto 1, ele era um texto que não era um texto muito longo, mas era um texto que exigia muita atenção na pontuação, no vocabulário, para você conseguir fazer uma boa interpretação de uma única questão de interpretação que tinha, que era a questão de número 41. Por isso, eu quero convidar não só você que fez essa prova e gostaria de ver os meus comentários sobre essas primeiras questões, mas você que está fazendo qualquer concurso para professor de língua inglesa, em qualquer estado, de qualquer banca, porque essa prova teve realmente questões de cunho linguístico e nunca é demais você entrar em contato com esse tipo de questão para te ajudar a aprimorar o seu vocabulário e os seus conhecimentos em relação a esses conteúdos, tá? Eu vou comentar somente o texto 1 e as questões que estão relacionadas com ele. Por quê? Porque eram 30 questões, fica muito extenso e eu acho que a gente já tem bastante vídeo para conversar sobre isso. É mesmo para trazer aqui uma ajuda na interpretação do texto para ajudar a responder, interpretar melhor as palavras dentro desse texto e ajudar a responder corretamente as questões, tá? Mas olha, fica comigo até o final, dá uma olhada nos comentários, porque quando chegar no final do vídeo, eu vou trazer as minhas conclusões sobre essa prova e como que você, concurseiro, concurseira que está se preparando para o concurso, pode tirar o melhor proveito desse tipo de questão, tá bom? Vamos lá para a tela do computador? Então, temos aí na tela o primeiro texto, né? Que é o texto que eu vou comentar. Alguns candidatos acharam que o texto é longo, eu particularmente tenho outro conceito de texto longo em provas de concurso para professores de língua inglesa. Mas vamos ao que interessa. Já tem um título, a FGV já deixou o título para facilitar a sua vida, ó. Se você tem um título, já fica mais fácil para você descobrir do que é que você vai encontrar no corpo do texto. What is the definition of translanguage? Qual é a definição de translinguagem? É isso que vai ser desenvolvido ao longo do texto, tá? E aqui nós vamos começar por anos, ou seja, há anos, né? Ou seja, já vem acontecendo. Pesquisas sobre abordagens, sobre as melhores abordagens instrucionais para estudantes identificados como aprendizes de inglês, apontaram para o conceito de translinguagem. Então, durante anos, as pesquisas que eram feitas na área para se descobrir a melhor abordagem instrucional para os estudantes de língua inglesa apontaram para o surgimento de um conceito de translinguagem. Identificado pela o quê? Ofélia Garcia, pesquisadora de educação bilíngue. Então, identificado por Ofélia Garcia, a pesquisadora educacional bilíngue. It, e aqui é importante destacar, esse pronome it aqui está se referindo ao quê? Translanguage. Então, eu posso substituir por esse substantivo aqui tranquilamente, para dar coesão aqui ao texto. Então, definido pela Ofélia Garcia, isso ou seja, é ambos um conjunto de habilidades e uma mudança total na maneira de se pensar, usar e ensinar nas salas de aulas primárias
onde múltiplas línguas são honradas e também são abordadas. Até mesmo quando o inglês permanece como sendo a língua dominante de instrução, disse Maribel Maherocolon. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é a Maribel que está falando. E quem é a Maribel? Ela é the Associate Director, ou seja, é a diretora associada do Centro de Desenvolvimento Profissional, Director of Professional do Centro de Desenvolvimento Profissional de Linguística Aplicada. Tá aqui, tá? Continuando no terceiro parágrafo, pesquisadores are looking into. Muita atenção. Esse looking into aqui, ó, a tradução dele é como investigando. Então, os pesquisadores estão investigando como que isto que, gente, de novo, translanguage, o conceito de translanguage, né, ou translanguage, pode ser aplicado nas avaliações formais, tais como, por exemplo, os testes padrões do Estado, nos quais a língua inglesa, os aprendizes de língua inglesa têm que se esforçar para demonstrar a sua proficiência acadêmica, porque eles serão testados em uma linguagem não familiar, né? Uma linguagem que não lhes é familiar. Que proficiência acadêmica é essa aqui? Ele está se referindo aí aos testes para você ingressar numa universidade internacional, numa universidade de país de língua inglesa, né? Para cursar um curso de graduação ou licenciatura numa universidade estrangeira, você tem que passar por um exame internacional, tá? Que pode ser aplicado pela própria universidade ou pode ser aplicado pelo Estado. Então, o que eles querem ver é como aplicam isso nos modelos de testes padrões aplicados pelo Estado. Translinguagem é a habilidade de mover fluidamente entre línguas e uma abordagem pedagógica de se ensinar, na qual o professor suporta essa habilidade. Mais uma palavrinha para tomar cuidado. Support é servir de suporte? Aqui o support não é suportar nem aturar. Support aqui é ajudar, tá? Melhorar, ajudar. Ô, letrinha feia, né, gente? Vocês entenderam, não foi? E aí, continuando. No conceito, ou seja, na abordagem translinguagem, né, no conceito de translinguagem, os estudantes são capazes de pensar em múltiplas linguagens simultaneamente e usar a sua língua materna, home language, a sua língua materna, como um veículo para a aprendizagem do inglês acadêmico, ou seja, inglês para fins específicos, o inglês que é necessário para se ler e traduzir, artigos científicos ou então capítulos de livro, ok? Continuando aí, ó, um estudante vai trazer um exemplo. Um estudante pode ler um artigo sobre o sistema solar em inglês, mas em seu cérebro ele também pode pensar e fazer conexões em espanhol. Ele pode anotar em espanhol ou primeiro escrever as respostas compreendidas, write down reading comprehension responses, ou seja, escrever as respostas do que ele compreendeu em espanhol e então, ok? Figure out, descobrir como fornecer as respostas em língua inglesa, como dar as respostas em língua inglesa. Disse Mehero, ok?
Professores podem envolver-se em uma variedade de atividades que deliberadamente encorajam a translinguagem. Ranging from, variando, né? Ranging from, variando de fornecer vocabulário em múltiplas línguas, para colaborar, to collaborate translation opportunities, para colaborar em oportunidades de tradução ou oportunidades de tradução colaborativa, tá? O objetivo é fazer com que a translinguagem, né, to get students translanguage, fazer a translinguagem dos estudantes, uma prática que pode ser leverage toward, ou seja, pode ser levada, né? Ela pode ser apontada ou levada como um suporte para o letramento, os resultados de letramentos e engajamento, assim como para os também esforços acadêmicos. Esse parágrafo está tranquilo de vocabulário. For example, por exemplo, dois estudantes poderiam ser, né? Dois estudantes poderiam ser pedidos, ou seja, o professor poderia pedir a eles para resolverem o problema em uma palavra. E um vai se esforçar com uma palavra em inglês. Os dois estudantes podem usar a palavra equivalente na sua língua materna para fazer sentido do que a palavra problema que eles estão procurando. Diz Philippus Galloway, ok? Ou seja, já é um exemplo de um outro teórico. Em grupo ou em atividades em grupos, os estudantes podem, o prompt ali, eles podem ser solicitados, né? Can be prompted, pode ser solicitados a eles que dividam com o resto da turma como algo é ensinado em inglês poderia fazer sentido em espanhol, através do destaque das similaridades e diferenças gramaticais, destaque das similaridades e diferenças da estrutura gramatical entre as duas línguas. Volta para Mahero Cole, ok? E o penúltimo aqui, quando você traduz, você não tem, you don't have to do it, você não tem que fazer palavra por palavra. Você vai realmente tentar capturar o sentido do texto. É o que a Merritt diz, né? Um professor, um professor não, once aqui não é uma vez, duas vezes, não é sinônimo não, tá? Once, uma vez que, ok? Aqui é uma conjunção, uma vez que o professor começa a fazer essas atividades, pesquisas descobriram que os estudantes que não costumavam falar antes começam a falar, e estudantes que não estavam envolvidos, né, na compreensão, nas atividades de compreensão, de repente estão, ela disse. Isso está ocorrendo porque eles estão sendo encorajados a usar a sua língua materna em sala de aula para pensar sobre o uso das línguas de um modo geral. Bem, então vamos tentar interpretar aqui as questões da FGV dessa prova de Macaé, né? A questão de número 41, quem resolveu provas anteriores da FGV não teve nenhuma surpresa ao se deparar com a estrutura dessa questão. Como é costume da FGV? Colocar ali 3 frases, né? 3 afirmações de acordo com tiradas do texto, e você tem que verificar se essas afirmações elas estão certas ou erradas em relação ao que está dentro do texto. Então, quando diz o seguinte, no primeiro item, o conceito de translinguagem
ele prega, né, que os estudantes precisam ser expostos à linguagem uma de cada vez, né? One at a time, ou seja, a uma língua, primeiro a uma língua e depois a outra língua. Isso aqui é o contrário, né? Nós temos ali no 5º parágrafo, aonde a Mabel, ela diz que, deixa eu pegar aqui para você. Translinguagem, os estudantes são capazes de pensar em múltiplas linguagens simultaneamente e não uma de cada vez. Então, essa afirmação aqui é falsa. Se ela é falsa, já vou tirar isso aqui para me deixar mais tranquilo e vou tirar isso daqui também, tá? Aí vou ler a segunda. Translinguagem, exercícios de translinguagem são destinados unicamente para atividades em grupo. Lá no texto, ela deu exemplos de atividade em dupla e individual. Então, isso aqui também está falso, tá? Pronto, se esse está falso, então eu já achei a resposta correta desta parte aqui. É letra A, tá? E a última, só para a gente tentar compreender onde que está aqui essa frase, para a gente poder compreender, né? Os estudos em como a translinguagem pode ajudar a medir o desempenho dos estudantes are underway, ou seja, estão a caminho, estão acontecendo. A resposta para o verdadeiro desse item está no 1º parágrafo e está também no 6º parágrafo, perdão, é no 6º parágrafo, exatamente. No 6º parágrafo, tá? Tá aí a resposta da questão de interpretação de texto. A segunda era também relacionada ao texto, mas o examinador queria testar aí a sua bagagem de vocabulário, né? Aí ele está perguntando, ó, no último parágrafo, o autor informa os resultados das atividades de translinguagem, vamos botar, podem ser. Então, no último parágrafo, o autor informa que os resultados das atividades de translinguagem eles podem o quê? Eles podem ser lentos, eles podem ser fracos, temerosos, compensadores ou suspeitos. Para isso, a gente vai voltar no último parágrafo que está aqui, ó. E olha o que a Merrill fala, né? Aqui ela diz, ó, uma vez que os professores estão fazendo essas atividades, as pesquisas a pesquisa mostrou que os estudantes que não falavam antes começaram a falar e que os estudantes que não se engajavam nas atividades de compreensão, de repente estão o quê? Se engajando nas atividades de compreensão, tá? Isso está ocorrendo porque eles estão sendo encorajados a utilizar a língua materna em sala de aula para pensar sobre línguas de um modo geral. Então, ele não está nem sendo devagar, nem sendo fraco, nem sendo amedrontador, vamos dizer assim, temeroso, e nem suspeito. Está sendo simplesmente recompensador, está ajudando a desenvolver as habilidades, né? A questão 43, questão de fonética. Resposta correta, de acordo com o gabarito, letra E, ok? A questão 44 quer saber sobre a expressão such as na frase. Such as state standardized test. Como, por exemplo, os testes padrões do Estado, tá? Então, esse such as dentro dessa frase, ele não tem ideia de finalizar, nem de adicionar, nem de enfatizar e nem de alternativa. Ele tem a ideia de exemplo. Mais uma vez, o examinador continua testando o seu vocabulário. Quando o texto afirma, né, que os professores esse suporte aqui não é suportar, aturar. Eles support this ability. Eles fazem o quê? Eles ajudam, eles dão apoio para melhorar esta habilidade. Então, isso significa que os professores estão tolerando? Não.
Que eles estão bloqueando? Também não. Que eles estão desfazendo, né? Aturando, perdão. E desafiando? Também não. A resposta correta é foster, melhorar, ok? Porque eles estão ajudando a melhorar aquela habilidade. Na 46, na frase as well as, assim como, as well as on other academic endeavors, ok? Assim como em outros esforços acadêmicos, ou seja, dos cursos que eles estão fazendo na universidade. Pode ser substituída sem mudar o significado e o sentido por. Então, as well as, ela vai poder ser substituída por including. Não vai ser nem por antes, nem por além, nem por a exceção e nem por separação, tá? Ok? Muito bem. Na 47, ainda é uma questão e, mais uma vez, ele vai perguntar sobre o vocabulário. Esse once aqui não é sinônimo de numeral, uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Tá funcionando como uma conjunção. Uma vez que os professores começaram a fazer essas atividades, sendo que os professores começaram a fazer essas atividades. Então, é usado no mesmo sentido em qual frase? Aqui, ó, quando eu digo the student is not as engaged as once or was, como foi uma vez, certa vez, não estou relacionando que uma vez que, considerando o que, tá? Na letra B, the teachers hold online classes once a week. Uma vez por semana é um numeral, também não é o mesmo sentido de once. Letra C, the class ended once the exercise was handed. A aula terminou uma vez que os exercícios foram entregues. Ou sendo que, uma vez que os exercícios foram entregues. Está aqui a resposta correta. Letra C, tá? 48 foi uma questão dada, né, gente? Porque olha só, have not spoken. Have not spoken, verb phrase, não precisava nem ir ao texto. Present perfect. Tá aqui a resposta. 49, na 49, one practice that is in line, e atenção aqui para a expressão that is in line with. That is in line with significa estar de acordo com. De acordo com o quê? Com as pedagogias da translinguagem é. Então, uma das práticas. Então, ele vai apresentar situações práticas, né? Nós vamos ter que descobrir aqui qual delas que está em acordo, em concordância com as pedagogias de translinguagem como foram apresentadas no texto. Role playing previously memorized dialogue. Vamos dizer, encenar diálogos preparados, memorizados anteriormente? Não. Repetição de modelos gramaticais? Também não. Simultaneamente, os estudantes, estimular os estudantes para repetir o discurso dos nativos? Também não. Dos falantes nativos? Também não. Pedir aos estudantes para que corrijam a pronúncia, o sotaque e nas atividades orais? Também não. Permitir o uso da primeira língua para ajudar a compreensão dos estudantes. Está aqui a resposta correta. É a letra E. Permitir o uso da primeira língua, que é o mesmo que o quê? Que o home language. First language e home language são palavras sinônimas para o mesmo termo. Ok? Tá aqui a resposta. Vamos terminar? São quantas aqui? 51, 52, 53. Só para fechar essa página aqui, então, falei que ia fazer só do texto, mas vamos continuar. Tem um pequeno texto, é o texto 2, que diz o seguinte: Language matters. Cuidado com a palavra matters, que matters pode ser questão, problema, né?
assunto, entre outros. Aí, language matters. The words, as palavras que nós reshape, que nós falamos, que nós formamos, né, nas nossas histórias, constrói as pessoas, os lugares que nós eventualmente as políticas e as decisões que nós tomamos. Então, language matters. Por quê? Porque as palavras que nós usamos, elas dão formato, né, para as histórias que nós construímos de pessoas, de lugares e, recentemente, também sobre histórias de políticas e decisões que nós tomamos, tá? Aí o ponto da frase, ou seja, o ponto da frase, dessa frase, né, o ponto desta frase, desse período, é que a linguagem, ela é o quê? É um sistema convencional de símbolos, ele não está dizendo nada disso, a influência ou percepções e categorizações e razões. Está aqui a resposta, ó. Isso é o que ele está dizendo ali na 50, tá? A segunda palavra da frase language matters, ou seja, qual é a segunda palavra? Matters, como acabei de comentar, matters, problema, questão, assunto, matéria. Apresentada no texto é um quê? É uma afirmação falsa? Não. É um subtle eufemismo. O que é um subtle eufemismo? Eufemismo é um subtle, eufemismo é um súbito, um leve eufemismo, ou seja, uma maneira de amenizar algo, também não. Uma comparação útil, também não. Uma ambiguidade sintática, porque essa palavra pode ser interpretada de duas diferentes formas, como os problemas da linguagem e como a linguagem importa, ok? E na 52, o advérbio ultimately, né, quer dizer o quê? É sinônimo de eventually, não é sinônimo de lately. Aliás, está até no dicionário, né? Nem de ultimamente, nem de inicialmente, razoavelmente e questionavelmente, tá? Então, está aí a primeira parte da provinha da FGV, que foi aplicada para a Prefeitura de Macaé. Bem, então, como vocês viram aí, acabei me empolgando e comentando até mais questões que estavam na mesma página, além das questões relacionadas ao texto de número 1. Não vou comentar todo o restante das questões. Por quê? Porque são 30 questões, né? São questões que têm a mesma essência das questões que eu acabei de comentar ali do texto 1. Gramática, vocabulário, muitas questões que você não precisaria sequer adentrar no texto para encontrar a resposta correta, e isso ajudaria muito a otimizar o seu tempo de prova, tá? Então, fica aqui a minha sugestão para todos os candidatos de plantão. Vou deixar a prova aqui na descrição do vídeo para que vocês façam ou treinem essa prova, né? Em forma de exercício, voltem aqui no vídeo para ver alguns comentários e principalmente para o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Porque a FGV já foi escolhida como a banca para organizar o concurso da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Então, vem por aí, em breve, um grande concurso também organizado pela FGV, tá? Para você aí que fez essa prova e conseguiu a pontuação, meus parabéns. Agora, para você que fez e ainda não foi dessa vez, eu queria deixar aqui uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito de carregar comigo toda vez que eu estou fazendo ali algum trabalho, alguma atividade ou alguma coisa que vai exigir muito de mim. Nelson Mandela, ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Pensa sobre isso, continue estudando, tenha uma excelente semana, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!